Já cantaram parabéns? Aliás, meu pai, ele não cantava parabéns, ele cantava: tenha tudo de bom que a vida contém, tenha muita saúde, muitos amigos também. Então, a Clarice é rodeada de amigos, e por isso a gente está aqui para te homenagear. Vamos lá fazer esta retrospectiva. Estamos de cabelo branco, né? Eu menos que vocês. Mas vamos... Inicio, então, com essa homenagem. A gente escolheu esse caminho de como é que a gente conheceu Clarice. Quer dizer, nos conhecemos em Paris, mas a Clarice fugia de nós porque ela não queria falar português. E eu entendo, porque, no fundo, a gente também queria relações com franceses para aprimorar a língua francesa. Mas, depois, o nosso reencontro no Brasil foi muito bacana. Deixa eu dizer para vocês quem somos nós, né, conhecidas por Chica e Ana. Somos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, e nós falamos a partir de duas pertenças. A primeira pertence ao Banco de Imagens e Efeitos Visuais, que é um projeto da Ana e meu desde 97, com financiamento CNPq. A intenção foi justamente criar um projeto CNPq, mas quem nos apoiou mesmo foi a FAPERGS. Ela que nos deu uma boa grana para a gente montar o laboratório, e depois nós vamos desenvolver mais sobre o Banco de Imagens e Efeitos Visuais. E o nosso projeto de antropologia visual, o NaVisual, ele foi criado em 89, pela professora Ondina Leal, junto com o projeto de criação do Laboratório de Antropologia Social na URGS. A Ondina defendeu a primeira dissertação com um capítulo exclusivo de fotografias, então nós consideramos a primeira dissertação com características de antropologia visual, e nós estávamos afastados para o doutorado na França, e a Ondina, então, se empenhou em criar o projeto de antropologia visual em 89. Quando eu voltei do doutorado, em 92, eu encontrei este menino da graduação, Nudo Godolphin, absolutamente envolvido e entusiasmado com a antropologia visual. E esse menino criou a primeira jornada de antropologia visual no Rio Grande do Sul. Quando eu cheguei, já estava praticamente em andamento, das quais o conferencista principal foi o Fernando de Taca. Ele tinha recém defendido a sua dissertação sobre os sapateiros e nos honrou com a sua presença, além de outros pesquisadores. Então, eu volto do meu doutorado em 92, e, então, em 94, nós... cheguei lá com esse menino entusiasmadíssimo, e eu também muito interessada em antropologia visual, embora não tivesse tido a oportunidade de desenvolver um documentário, propriamente dito, na França, como a Clarice teve essa oportunidade, mas eu trabalhei muito com fotografias e acervos na minha tese de doutorado. E me aproximei desse grupo, coordenado ainda pelo Nuno, e nenhum professor tinha se aproximado do grupo. Eu me aproximei, e o Nuno declarou: então, a partir de hoje, você é a coordenadora desse núcleo. Eu disse: opa, tá bom, vamos lá, vamos trabalhar juntos. Mas não existia ainda a característica de núcleo, ainda era só um projeto no laboratório. Nos entusiasmamos e organizamos a segunda jornada de antropologia visual, em 94, já com forte influência da Clarice, da Sílvia, do Marc Piot, porque nós conhecemos eles, esse grupo todo, aqui no Rio de Janeiro, no festival, né, organizado pela Patrícia Montemor. E chamamos essa turma toda, em 94, só umas fotos para mostrar o ambiente em 94, e organizamos essa segunda jornada junto com
uma espécie de seminário internacional. Esse seminário internacional, promovido pela FAPERGS, assim, proporcionado pela FAPERGS, foi possível trazer 2 grandes pesquisadores para dar um curso que a gente ficou quase um mês em curso, né? Foi uma loucura aquilo. Veio o Marc Piot, ficou conosco uns 10 dias, e veio o Etienne Saman. O Marc Piot deu um curso na área de documentário e antropologia, cinema e antropologia, e o Etienne Saman em fotografia. Esse foi assim a grande guinada para o que emerge como núcleo de antropologia visual. Essa turma toda, aqui citada, esteve presente porque nós também promovemos esse seminário internacional. E a Clarice esteve conosco. Tá? A Bela Feldman, além de outros pesquisadores aqui citados. Mas o curso do Marc Piot foi genial porque ele trouxe 2 malas com filmes e nos permitiu copiar esses filmes. Então, o Nuno ficava toda a madrugada copiando, e foi assim que foi criado o nosso acervo de filmes etnográficos. E a Clarice, então, apresentou, naquela ocasião, esse trabalho, Jogo dos Espelhos e Identidades, publicado nessa revista, a revista número 2, da revista Horizontes Antropológicos, que se tornou hoje uma referência importante, é uma revista muito bem conceituada. E esse número 2, infelizmente, não consta no site, né, não consta no Cielo, porque eles não retrocederam até o número 2. Bom, encontrar a Clarice, certamente, enfim, a arena mais importante foi as reuniões brasileiras de antropologia. Em Niterói, em 94, nós já tínhamos uma mesa de antropologia visual. Se não me engano, foi coordenada pela Patrícia Montemori e por mim. Mas apenas em Salvador, em 96, quando foi criado o primeiro prêmio PRVG, mostra de filmes, né? A Clarice e eu coordenamos o primeiro GT de antropologia visual, que foi um sucesso, tinha algo como 50, 60 inscritos, e foi assim selecionar os trabalhos, não foi moleza. Eu disse, Clarice, esse GT tem futuro, e, de fato, a partir de então, só ampliou com Ana, com Elizabeth, com tantos outros que passaram a coordenar. Outro importante... Aliás, minto, em Niterói foi que eu conheci a Patrícia. E a Clarice também estava presente, mas não tínhamos ainda nenhuma grande atividade de antropologia visual. Mas foi aí que a Patrícia começou a promover enfim, a Mostra Internacional do Filme Etnográfico. Em Vitória, que foi a mesa que eu coordenei junto com a Patrícia Montemor, e, se não me engano, também tocamos no tema da ética da pesquisa. Então, as reuniões brasileiras de antropologia foram fundamentais para a consolidação dessa rede de antropologia visual no Brasil. Um dos resultados, tanto do Congresso em Salvador quanto depois em Vitória, foi a organização do Imagem em Foco, que a Patrícia e eu organizamos, com a presença, justamente, de vários desses nomes importantes que estavam fomentando a nossa rede e o nosso intercâmbio, e também a tradução de artigos, né? Porque, até então, eu tinha pouquíssimos artigos de antropologia visual, como, por exemplo, do próprio Marc Piot, da Faye Ginsburg, entre outros, traduzidos para o português. Então, esse foi um momento importante. Também lembro da importância do artigo da Marisa aqui, da Miriam Moreira Leite, né, essa figura importantíssima da USP, e tantos outros, que a Virgínia Valadão, que tinha levado o primeiro prêmio, que ainda não era o prêmio PFG, mas, enfim, é considerado o primeiro prêmio
em filme etnográfico. Na RAM, não, o Nuno tirou várias fotos, mas ele não encontrou mais essas fotos. Tem fotos com Marc Piot, com a Clarice, com o Etienne Saman, porque o Marc Piot e a Clarice deram uma oficina de crítica de filmes etnográficos, que foi um sucesso. As condições tecnológicas, a infraestrutura era péssima. É uma praia no Rio Grande do Sul, onde tem uma colônia da URGS, e nós nos apropriamos desse local para fazer a primeira RAM, primeira reunião de antropologia Mercosul. Mas, apesar das condições, foi um sucesso, né, Clarice? Lembramos com muito carinho, porque nós estamos também formando a primeira geração, Claudinha, o próprio Nuno e tantos outros, Rafael, presentes nessas oficinas. Em 97, nós criamos o Banco de Imagens e Efeitos Visuais, mas eu vou deixar para a Ana falar um pouco mais sobre isso. No ano 2000, nós recebemos em português, então, a publicação do livro da Clarice Peixoto e também o seu filme, que já circulava. Enfim, para mim, ele era fundamental, porque também me interessava o tema do envelhecimento, da narrativa dos idosos nas minhas pesquisas. Então, o filme da Clarice era fundamental para a minha linha de pesquisa e para as minhas aulas também sobre o tema. E o livro da Clarice foi um presente dos deuses, porque permitiu justamente consolidar essa linha de pesquisa. Aliás, também nas reuniões brasileiras de antropologia, nós tínhamos, né, não raro, núcleos de antropologia do envelhecimento e imagem, porque quase todas nós que trabalhávamos com envelhecimento também produzíamos antropologia visual. Miriam Moreira, a Miriam Lins de Barros, a Guita Deber, entre outros nomes. Vale citar esse encontro em 2001. Ana Luísa e eu estávamos num pós-doutorado com o Jean Arlot em Paris, na Paris 7, e resolvemos viajar para Göttingen para participar desta conferência internacional que reunia todos os grandes antropólogos visuais vivos no mundo. Chegando lá, Clarice e Silvia. Aí foi aquele encontro abençoado, e eu procurei fotos e não achei. Silvia, nenhuma? Tu tens? Manda para nós, por favor. Foi um encontro absolutamente incrível, porque cada discípulo apresentava o seu mestre, né? Por exemplo, o Jean Rouch foi, então, apresentado por Marc Piot, e assim por diante. Foi muito emocionante. Organizado pela Beate Eichenberg, lá da Universidade de Göttingen. Aqui, em 2002, infelizmente está fora do quadro, é a 23ª Reunião Brasileira de Antropologia. Rubem Oliven é o presidente, meu colega lá na URGS. E neste encontro, consegui umas fotos da Clarice Peixoto, junto ali com o Domingos, e não sei se você reconhece quem está do seu lado. Aqui, mais pertinho, está a Miriam Grossi. E neste encontro foi instalado, né, o primeiro prêmio Pierre Verger de fotografia, que foi uma reivindicação da nossa comissão de antropologia visual. Atacamos o Rubem numa Unbox anterior e dizemos: Rubem, precisamos consolidar a nossa comissão, né, nosso comitê de antropologia visual na ABA. Ele inicialmente se chamava só grupo, mas nós, então, estávamos reivindicando a consolidação e também criar o prêmio para fotografia que foi instalado nessa RBA.
Outra arena importantíssima para a nossa rede de antropologia visual era todas as AMPOCs, por sorte em Caxambu, no Hotel Glória, que era maravilhoso. Então, a presença da Bela em todas as AMPOCs era fundamental, porque, como já contou Clarice e Silvia também, acho que citou, a Bela Bianco e a Ana Galano foram as grandes responsáveis por unir esse grupo no Mampox e, a partir daí, criar uma rede de pesquisadores em ciências sociais interessados na pesquisa com imagens. O Mauro Guilherme Cury fez o primeiro levantamento, ele coordenou o primeiro levantamento dessa rede, que foi publicado. Não me esqueci de trazer o Mauro aqui, mas, enfim, estamos todas juntas assistindo uma mesa de antropologia visual. Nós também nos encontramos em vários eventos, né? Procurei algumas testemunhos disso, e, certamente, esse evento organizado pela Peregrina foi muito importante, no sentido de que a Peregrina também estava buscando unir os pesquisadores da rede de antropologia visual no Brasil para fortalecer e consolidar o núcleo de pesquisa na Universidade Federal do Ceará. Aqui com a presença também do Etienne Saman, que estava em casa, né, porque ele foi também professor em Fortaleza. Então, ele estava muito à vontade. Aqui com a presença da Clarice, a Daniela Araújo, aqui na fotografia. E, mais uma vez, nos reencontramos em Fortaleza em 2010, também organizado pela Peregrina, com a participação, então, da Clarice e do Etienne. Aqui também está a Ana, aqui de Coque, né? Eu, a Peregrina, não sei, Clarice está lá na ponta, e em pé eu não estou reconhecendo. Outro importante encontro foi organizado pelo colega Gabriel Alvarez, em Goiânia, e ele buscou, neste evento, em 2010, reunir a rede de antropologia visual no Brasil. Estávamos todos lá presentes. Não sei se a Silvia também estava. Acredito que não. Provavelmente estava na Inglaterra, fazendo alguma pesquisa. Mas este evento foi muito importante, não só para consolidar também o núcleo coordenado pelo professor Gabriel na Universidade Federal de Goiânia, como, igualmente, para fortalecer a própria rede de antropologia visual. E latino-americana, sim, aqui a presença da Ana, e também a presença de pesquisadores em antropologia visual indígenas e também ciganos neste evento. Aqui, mais uma vez, Renato Atias, também importante pesquisador dessa rede, Carmen Rial, o Marco Piot estava presente, o Rafael Devos, a Cláudia Turra Magni, o João Martim, entre outros pesquisadores. Em 2011, participamos do 3º Seminário Internacional Imagens e Narrativas, organizado aqui pelo INARRA. A Clarice deve ter várias fotos. Me manda alguma foto para... E essa foi a palestra que nós apresentamos nessa ocasião aqui na UERJ. Aqui nossos colegas mais íntimos, latino-americanos, de antropologia visual, o Gaston, que coordena a revista de antropologia visual, o Nicolas, no Uruguai, a Carmen Guarini, na Argentina, e a Ana Zanotti, também na Argentina. E, bem, não apresentei especificamente sobre o Navisual, nem o BIEV, em que pé nós estamos. Cerca de 15 dias, recebemos esse reconhecimento por parte da coordenação da antropologia visual. Esse é o colega Anderson Joseph, que é o nosso coordenador atual, e comemorando os 50 anos do nosso programa, e uns 35 anos do Navisual, 25 anos do BIEV, e aqui a nova coordenadora, que é nada mais e nada menos do que orientanda
da Clarice Peixoto, que é a atual coordenadora do Navisual. Passo a palavra, então, agora para a Ana, para falar um pouco mais sobre o Navisual e o BIEV, mais sobre o BIEV, né? Beijo no coração. Bom, vou aproveitar rapidinho, enquanto estão ajeitando tudo ali. Primeiro, agradecer, Clarice, o convite, agradecer ao pessoal do INARRA também, esse esforço para essa organização, porque eu acho que não é fácil reunir pessoas, né, apesar de toda a importância que nós damos para encontros presenciais, a pandemia nos afastou muito, né? Então, para mim, é um prazer estar aqui. Eu começaria a minha fala dizendo o seguinte: a minha entrada dentro da antropologia visual foi um furacão e as responsáveis estão aqui. Eu poderia processá-las por isso, tá? Porque essas mulheres que estavam aqui e outras que não puderam estar porque estão ausentes, porque não estão mais conosco, eram verdadeiros turbilhões de movimentos. Eu nem sei como eu caí no meio disso, mas era impressionante. Vocês sempre me impressionaram, e pela voracidade de trabalho de vocês, de militância, foi que eu acho que eu acabei caindo nessa rede e entrando dentro dessa área de trabalho. Vou dizer por quê. Eu não sou... minha linha de pesquisa na área da antropologia era antropologia do imaginário. A questão da imagem audiovisual, foi um descuido do destino, que foi a produção de um documentário sobre a minha tese, que é o Memórias do Mundo, Arqueologias Urbanas, e que ganhou o prêmio PRG. A partir dali começa uma demanda, que eu diria pública, de responder por esse prêmio, que eu fiz com uma colega que era da área de cinema, da ECA, né? Então, só para dizer para vocês que é isso, né? A minha formação, apesar de ser hoje professora colaboradora, eu sempre fui antropóloga na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu sempre trabalhei com imagens de acervo, sempre trabalhei no Núcleo de Documentação e Pesquisa da URGS, depois acabei por descuido também, porque a pessoa que coordenava o museu se aposentou, eu fiquei responsável pelo Museu da Universidade, quando voltei do doutorado, e trabalhei muito, sim, com a parte de expografia, que acompanhava o trabalho de historiadoras, e também com o Museu de Rua, que era uma outra historiadora que fazia museu de rua. Então, a questão da imagem também estava presente no meu trabalho, mas muito dentro da literatura, muito dentro, até também pela formação, minha formação de mestrado foi com o Gilberto Velho, uma influência grande na área da literatura para mim. Então, cronistas, o fato de eu trabalhar com imagens na universidade, e a dificuldade, agora, né, tu estavas falando das imagens de acervo, né, as dificuldades de encontrar imagens sobre as transformações das paisagens urbanas das nossas cidades, e isso eu estava me interrogando. Então, eu começo a me interessar pela imagem a partir da minha tese, começo a reunir imagens de revista do Globo, dos anos 30, 40, 50, 60, fechou nos anos 70, literatura de cronistas, de romancistas, e por aí afora. Então, quando eu caio dentro da rede de antropologia visual, eu caio muito dentro de uma área que eu me surpreendo pela vitalidade, me surpreendo por já ser uma coisa que já tinha uma história, era assim que eu via. Vocês me desculpem se vocês estavam, né, num processo iniciático, mas, para mim, era uma coisa já consolidada. Eram pessoas de renome, né? Eu, do tipo assim, não conheço, preciso conhecer. Foi nesse seminário que a Chica falou, no segundo seminário, segunda jornada, em que, de fato, estava lá esse pessoal todo, e a Chica me convida, então, para estar lá nesse encontro. A partir dali, claro, eu já tenho uma relação com a Chica que vem desde o grupo de estudos em antropologia simbólica, GEAS, no pós-graduação
de antropologia, junto com a Ondina. Então, a gente já tinha trocas. Ela foi para o doutorado, depois eu fui também, e, com isso, a gente foi trocando muito, sempre muito junto. Quando eu saí do museu, a Chica me convida, então, para entrar dentro, para ir para o campus do Vale, que era outro campus, né? Eu trabalhava no centro, na reitoria, para montar, então, para trabalhar no laboratório de antropologia social. Do PPGAS, né, do Programa de Pós-Graduação. E lá, então, já existia uma visual, e lá a gente monta um projeto integrado de pesquisa, que eram pesquisas que trabalhavam com itinerários urbanos, formas de sociabilidades e memória coletiva nas grandes cidades, né? E esse é um pouco o início dessa história, né? Eu, pelo fato de estar... Onde é que está? Está ali. Então, o contexto nosso desse projeto era basicamente o tema das memórias coletivas, já era o tema de andar com a câmera na mão, produzindo relatos, histórias, biografias, trajetórias das pessoas sobre as cidades, né? Em particular, pegamos Porto Alegre como foco, e, a partir dali, começamos a trabalhar principalmente áreas da cidade de Porto Alegre que estavam sendo atingidas por algumas reformas urbanas, tá? No caso aqui, eu trago para vocês, é uma das experiências que nós estávamos fazendo. Embaixo aqui é dos narradores urbanos, e, na parte de cima, estava tendo um escavamento lá na Praça da Alfândega, e eles estavam descobrindo os primeiros trapiches que tinha. Então, tinha histórias incríveis sobre esses trapiches e o que tinha embaixo da terra, enfim. Então, essas histórias, elas sempre nos encantaram, e a gente estava, então, sempre com o que depois vocês vão ver aí, que é a ideia de uma etnografia de rua e etnografia da duração. Etnografar o tempo na cidade, na rua, com os moradores e os habitantes da cidade, tá? Sempre muito ligado nas tecnologias, sempre muito ligado na possibilidade de difusão cultural dessas imagens, tá? O meu sonho de consumo era fazer uma estação Porto Alegre, que era um bondinho que a gente pegava e juntava imagens antigas e novas, relatos de pessoas, e a gente ia passando né, numa realidade virtual. 2097, 98, tá, povo? Eu estava delirando, tá? Aqui é a equipe atual do BIEV, que ela funciona basicamente com parceiros associados. A gente está aposentada, tem dificuldade de ter bolsistas, né, porque perde-se a possibilidade de ter bolsistas. Então, no geral, são doutorandos, são mestrandos, né, ou pesquisadores associados que estão conosco nessa aventura já há algum tempo, né. Aqui eu vou brincar com vocês, porque, Clarice, Silvia, aqui eu tentei montar umas bolinhas, que não são as dobras de que fala a Bárbara, mas, para mim, começa com as jornadas de antropologia urbana visual, vai para os núcleos de antropologia, todo o esforço para montar os núcleos, sustentar os núcleos e organizar, estrutural e institucionalmente os grupos. Vocês não têm ideia do que era esse processo, por isso que eu digo que são loucas, apaixonadas pelo que fazem. Entra o PMPR-VG, que para mim foi um descuido, porque eu achava sempre que era dado para outras pessoas, não para um antropólogo urbano, mas, enfim, acabo recebendo esse prêmio, o que me compromete publicamente com essa área, e aí tem a ver com o que a Chica fala, que é ter uma formação com Jean Arlot na França, porque eu já tinha tido uma formação de cinema muito provisória, já tinha tido formação no teatro também, mas essa parte da produção de documentário era alguma coisa que eu achava que a gente tinha que ter mais seriedade no fazer, né, não ser tão exploratório. Entra a reunião de antropologia Mercosul e as oficinas, está aí, Clarice, também de novo. A questão desse encontro na Alemanha, que para mim assim foi espantoso, encontrar pessoas, né, que formaram esse campo, né? Tinha uma discussão do Flaherty, tinha, para mim, assim, Jean Rouch, era, a gente tem, inclusive, a publicação, né, que eles deram, vocês devem ter também, a gente tem também, né? No meio disso, acho que entra o esforço gigantesco
que foi feito em termos de construção de mesas, GTs, de oficinas dentro do Congresso da Antropologia Brasileira, que foi uma militância de longa data, né, e que envolvia uma rede de pesquisadores, um esforço, que eu acho que é alguma coisa que é importante essa nova geração entender. Isso não cai do céu, isso é um esforço de comprometimento político nosso com a política acadêmica e com uma política de conhecimento em antropologia. Então, eu valorizo muito as pessoas que estavam nessa mesa, valorizo muito a Clarice por esse papel social que tiveram dentro da memória de uma etnografia da duração da antropologia visual no Brasil e fora do Brasil. Tá? Entra o Prêmio Pierre Verger depois de fotografia, entra o Comitê de Antropologia Visual, que eu acho que foi um esforço, foi um ganho também. A rede de antropologia que foi montada, isso foi muito legal, porque foi montando uma rede que saiu simplesmente do eixo de algumas pessoas e foi se expandindo, foi abraçando, né, um grupo maior, onde está a própria Lisa aqui, a Comissão de Imagem e Som da Ampox, que vocês não têm ideia do que era aquilo. Aquilo me lembrava muito o meu movimento estudantil que eu participei nos anos 70, que era abaixo do AI-5, né, e o AI-2, a gente não podia fazer nada, mas a gente estava sempre se escondendo nos botecos, se escondendo nos cafés, sempre tramando alguma coisa, militância mesmo. Né? Essa comissão de imagem e som da Ampox foi super importante, as amostras, né, as duas aqui foram minhas professoras na militância nessa área, porque elas se moviam perfeitamente bem. Eu tentava entender quem eram, né, as pessoas que estavam ali, que eu também tinha que negociar, dá para dizer. Parecia, não parecia o Congresso Nacional, mas, enfim, tinha uma negociação ali muito dura com o sociólogo, com o cientista político, muito dura mesmo. Vocês não existem, né? Do tipo, temos que dizer que estamos vivas. Né? E mulheres, isso eu vou insistir com mulheres. Mulheres. Tá? Não sei, né? Mulher, luta, batalha, mulheres. Né? Vou colocar a questão de gênero aí. A Comissão Qualis Capes, que foi outra coisa, né, Lisa? É outra coisa, né, Clarice? Que foi também uma briga também na minha terra, no Rio Grande do Sul. A gente diz que, né, é um baile de cobras, ou seja, era dificílimo negociar naquela comissão. Qualquer movimento era muito difícil, né? Não dentro da comissão, mas depois, na hora, coitada da Clarice, de negociar fora da comissão. Mas por que, Clarice? Porque eu acho que tu tinha, de todas nós ali, tu era uma pessoa, é isso que eu gostaria de colocar, que tinha uma noção, como a Chica, eu acho que tem, e a Sílvia tem, que é uma noção da importância da política institucional acadêmica, de política do conhecimento. Isso não é fácil de ser feito, né? E por isso tu entra nisso, né? Porque tem que entender desse jogo, povo, para conseguir que esses núcleos sobrevivam dentro da briga da política acadêmica universitária. Né? Parabéns, Clarice, parabéns, Vinarra, parabéns, Lisa, para vocês todos aqui que militam na área. Né? Depois, eu acho que a revista Vibrant foi uma mega conquista para nós também, e o blog da Antropologia Visual, que eu acho que também foi algo bem interessante, que também foi criado, porque eu tenho um certo fascínio pelas redes sociais, né, as novas tecnologias. Né? Então, aqui é o modelo inicial que nós tínhamos construído, que era a ideia sempre de produzir imagens da cidade, sonoras, visuais, na base da fotografia, de vídeo, desenhos, né, iconografias, sons, e aí colocar dentro de uma base de dados, que era o BIEV Data, e depois transpor isso para uma outra linguagem, que era o BIEV Site. Isso foi feito em 2000, 2001. Tá? Vamos lá. Disso aqui estão as nossas, né, os nossos espaços de problemas, que era a questão da transferência de informação de pesquisas etnográficas no contexto dessas metrópoles ao longo de 25 anos. Começou nós a termos, isso é um alerta que eu dou, um acervo muito grande de pesquisas desenvolvidas em Porto Alegre. E o que tu faz com esse acervo? Vou eu fazer que nem os museus? Jogar de qualquer jeito, ou eu vou organizar em coleções para difundir, porque isso é uma divulgação cultural, é a minha forma de retorno à comunidade porto-alegrense. Então, nós começamos a entrar na discussão da difusão multimídia. Tá?
Vamos adiante. Aqui, como a gente trabalha? Oficinas, seminários, grupos de trabalho. Quando a gente voltou do pós-doc, criamos grupos de trabalho nos vários suportes e uma reunião geral do BIEV. Tá? Etnografia de rua, a partir de projetos de pesquisa, as equipes que foram mudando ao longo do tempo, tá? E a questão do salão, né, de iniciação, e de tecnologia, porque acabamos ganhando a Feira de Iniciação Tecnológica, para a desgraça dos engenheiros, em 2001, com o banco de dados que nós criamos. Né? Essas equipes elas vão mudando com o tempo, isso é uma das dificuldades, vou colocar, que é a formação das pessoas e a continuidade disso, porque as pessoas depois vão ser professores, colegas nossos, e, bom, como se mantém isso em termos de transmissão do conhecimento. Aqui é um pouco onde nós estamos hoje. Né? Começamos a discutir a questão de coleções etnográficas a partir do método de convergência, que é uma discussão do Gilberto Urran, do Imaginário, com várias bases de dados. Né? Fizemos um blog, o Habitantes do Arroio, que foi um projeto de 2 anos ao longo da bacia do Arroio Dilúvio. Aqui é um pouco o nosso site hoje. Com isso, começamos a explorar a plataforma Tainacan, para, a partir dela, organizar toda a nossa base de dados para botar disponível na web. Tá? Então, lá vocês vão ver que tem esse material todo, vocês podem construir, né, consultar o site. O site está aqui, temos vários tipos de acervo, com várias formas e sistemas de consulta, e aqui as coleções que nós montamos. Então, toda uma base de dados de mais de 25 anos de pesquisa, fora as etnografias de acervo, nós organizamos para disponibilizar na web. Aqui tem os acervos, que vocês podem também verificar lá, né, de sonoras, iconográficas também, fotográficas, vocês entram lá dentro, navegam, está disponível. Vou tentar passar isso aqui. Outra coisa que nós fizemos aí, Clarice, para todos vocês, foi que, de tanto eu produzir documentário na cidade, eu acabei ficando com muita fita mini DV, mas com coquilhões, como diria o tio Patinhas. Então, o que eu estou começando a fazer? Criei um projeto para digitalizar essas fitas mini DV, organizar arquivisticamente as fitas para fazer isso disponibilizado, enfim, para tentativa de algum museu de Porto Alegre, receber esse material. Então, essas fitas, montei um projeto com o pessoal da arquivologia, com o pessoal da arquivologia e da arqueologia, que estão ajudando na montagem disso. Vocês não podem imaginar. Também aqui é o que a gente construiu, uma outra coleção, que é a coleção dessas fitas mini DV, com tudo que tem lá dentro, porque tem muita coisa que não está no documentário, que são histórias não contadas sobre Porto Alegre. Né? Aqui as nossas 2 revistas, que são bem importantes, que é a revista Iluminuras e a fotocronografia, que a gente criou também, que é sempre uma forma. Produzimos, então a gente produz, a gente difunde e a gente divulga. Essa né? E, a partir dali, volta a produzir, volta a divulgar, volta a difundir. Essa é a lógica, né? Nossa. Aqui as revistas, todos os nossos livros e teses que a gente acha fundamental estão disponíveis em PDF, as dissertações também, e também tem os livros nossos. Então, tudo que a gente publica, a gente bota PDF e divulga. Está tudo acessível. Tá? Aqui são coisas também que eu acabei reunindo, que são webinários, palestras, conferências, várias gravadas no YouTube. A gente reúne também, porque é um processo de transmissão do conhecimento, mas de outra ordem, né? E que pode interessar pessoas de outra formação. Tá? Então, está tudo aqui. Ali está a Clarice com a Chica, ali numa das conversas das 2, num webinário. Tivemos, por criação da Chico, o BievCast, que é coisa da louca aqui, que é outra também que o trem não pega, que vai fazer o segundo, agora 3º BievCast, que é as trajetórias de antigos bolsistas e pesquisadores, que agora são colegas, e que falam sobre a sua formação. Né? Criamos também um Instagram, onde a gente também vai construindo historietas sobre a cidade de Porto Alegre, navegando sobre as nossas coleções. A outra coisa é o audiovisual, e nós criamos um canal no YouTube, que também está tudo lá enfiado lá no YouTube, todo esse material também. Né?
Aqui fica as iconografias, e só é um pouco essa a experiência que a gente está no momento, né? Com relação à enchente de Porto Alegre, que houve uma enchente gigantesca que tomou conta, nós temos agora um projeto de 2 livros sobre memória ambiental em Porto Alegre, a Memória das Águas, e um documentário precisamente nas áreas atingidas pela enchente, que são áreas de população em situação de risco e vulnerabilidade. Então, esse é um dos projetos que, de novo, vai trabalhar o acervo da enchente de 28, a enchente de 41, a enchente de 65, e a pergunta de por que tanta enchente, né, e ninguém faz nada, e a cidade continua sendo invadida pela água, uns lugares mais que outros, né? Então, é isso aí, muita relação nossa com a cidade que a gente trabalha, muita questão da devolutiva e muito a questão do retorno dessas imagens, muito preocupadas que nós temos de identificar o autor, né, os metadados, porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente reúne os nossos acervos e depois perde completamente quem foi, quando foi, aonde foi, né? Mas eu queria, de novo, então, agradecer, que se nós chegamos até aqui, realmente devo a vocês por ter me jogado nesse furacão que eram e que são vocês ainda hoje, nessa memória, né, da antropologia visual no Brasil e fora do Brasil, agora com arranjos latino-americanos e por aí afora. Obrigada, pessoal. Agora, a professora Clarice Peixoto. Né? Então, quando a gente é o último numa mesa redonda, a gente acaba sendo meio repetitivo, porque as pessoas já apresentaram. A Chica, então, que eu perguntei para ela, se tem algumas imagens, algumas fotografias de tal lugar, quando a gente fez isso, não, estou procurando, sempre mandava, estou procurando. Ou seja, não me mandou e usou. Né? Então, por isso, está vendo? Então, como todos já falaram, né, todas nós, quer dizer, a nossa trajetória na antropologia visual está ligada, evidentemente, com os nossos grupos de pesquisa. A ideia do seminário que tivemos era justamente trazer para essas gerações posteriores, como e eu chamo de gerações, e a Bárbara chama das dobras, né, exatamente esses grupos que foram, para mim, os fundadores. Mas eu queria ressaltar uma coisa que é muito importante, que nós não falamos ainda. Porque o John Dawson está sentadinho ali, entendeu? Mas ele foi o criador do campo da antropologia da performance. Né? É por isso que ele foi convidado e está aqui conosco, e que falará amanhã. Mas o John é uma figura importantíssima, digamos assim, que faz parte desse grupo. Mas, então, eu iria começar só dizendo que, como essa trajetória, a minha trajetória tem a ver com a trajetória do INARRA até aqui, né? E que, na minha vida, tudo começou quando eu fui fazer esse curso que chamava Diploma de Estudos Aprofundados em Nanterre, na Escola do Jean Rouch, em 88. E é bem verdade, eu tenho que passar, né? Que foi fruto, esse curso era um curso, na época, a gente tinha que fazer o DA, era um curso, era um requisito para entrar para o doutorado. Né? E depois eu saí daí e fui fazer o doutorado na École com o Marc Piot. Esse foi o meu primeiro computador, que, na época, era o must em computação, que era o Macintosh Classic. Né? Eu o tenho até hoje, agora, como decoração, né, no meu escritório. Era nesse lugar que a gente pensava e que a gente começava a aprender como é que era copiar e colar e cortar. Era difícil, porque eu perdi muita coisa, porque eu não sabia, eu cortava e não sabia como é que ia colar. Eu tinha que fazer um curso para isso, né, para a gente ter esse aprendizado de informática. Então, esse aí foi no dia da minha defesa de doutorado, que, para quem não sabe, eu trabalhei com questões de envelhecimento e imagem, e, na minha banca, a presidente da banca era a professora Françoise Cribier, que era uma especialista em envelhecimento.
e eu fui extremamente atacada pelo uso de imagens, pelo abuso de filmar pessoas velhas, né? E era em espaços públicos, né? E isso, quando eu respondi, está aí a minha veemência, né, em querer mostrar de como era importante o trabalho com as imagens e como isso, o feedback que elas tinham, porque eu trabalhei com essa ideia do Jean Rouch de compartilhado, então eu mostrava as imagens para que essas senhoras comentassem e depois eu utilizava. E, no dia da defesa de tese, as duas estavam lá, as personagens principais, Andréa e Odette. E mal a professora Françoise Cribier acabava de criticar, viram as duas e diziam assim, mas como? Ela estava lá, ela nos filmou, nós falamos isso é verdade, elas diziam assim. Então, elas foram as minhas eficientes defensoras. Mas tudo começou por aí, né? Depois de volta, eu vim parar na UERJ. Bom, foi, como a Chica já tinha apresentado, fruto da tese foi o livro, traduzido aqui, e o filme. E aí eu cheguei na UERJ, né, de volta da França, e, como eu falei no início, nós começamos, a Patrícia era pesquisadora convidada, e eu fui como professora visitante do Serviço Social, da Faculdade de Serviço Social. E me orgulho muito disso. Foi um momento muito importante para mim de aprendizado no mundo acadêmico, porque eu era do IBGE, 15 anos de trabalho, e eu não sabia dar aula, né? Então, foi um momento de aprendizado. E, na antropologia, quando eu fui convidada pelas ciências sociais, eu estava no serviço social para dar esse curso de antropologia visual, porque os colegas das ciências sociais sabiam da minha chegada, né? Então, foi esse primeiro curso da qual a Bárbara participou, né? E que a gente não cansava de abrir vaga, de tantas vagas, né? E, em 95, a Patrícia, para esses cursos, a gente não tinha nenhuma literatura, nada em português. Então, eu traduzi do francês muitos artigos, muitos textos. E aí conversei com a Patrícia e ela disse, eu vou traduzir mais alguns em inglês. E eu falei, não, eu queria fazer uma pastinha de textos e a gente circula. Mas a Patrícia tinha uma cabeça de produção, né? E ela virou e disse assim, não, a gente vai fazer uma revista. E foi aí que tudo começou, com cadernos de antropologia e imagem. Quem não sabe, quem quiser, eles estão disponíveis no site do INAR, em publicações, e também no site do nosso programa. Esse foi o nosso primeiro ateliê de imagens, que Bárbara participou também. Uma amiga, Christine Fayot, veio passar as férias aqui. Ela era cameraman da TV francesa. E eu disse, eu só te abrigo se você concordar em dar uma oficina comigo. E assim foi. E fizemos a primeira oficina, que foram 3 equipes com 3 ensaios fílmicos. Essa equipe era a equipe que fez Pescadores Urbanos na colônia de pescadores do Posto 6 de Copacabana. A outra equipe fez Um Dia, um Gato. E, nesse dia da fotografia, participou esse jovem casal que circulava pela praça. E a equipe que fez o filme Na Glória, da qual a Bárbara participou e que também já era fotógrafo, nós não temos nenhuma fotografia, porque não achamos. Eu sei que eu tenho, mas não achamos. Eita! Bom, as nossas oficinas de imagens eram fundamentais para a formação. Isso eu tinha clareza da formação, como vocês todas já apresentaram. Então, todo ano tinha uma oficina de imagens. Ali, uma das primeiras, o Pedro Simonar, que virá amanhã, foi um dos meus primeiros orientandos. Aqui a gente tem Daniela Nigri, que está sentadinha bem ali, que era de Fazenda Pibic, né? Enfim, a gente fazia muitas oficinas. Então, tem Mariana, tem Bárbara, o Ed, que foram meus parceiros mais frequentes nessas oficinas, né? E fazíamos oficinas externas também, na CADEG, que é o mercado público aqui do Rio de Janeiro, e na Feira de São Cristóvão.
e do qual Bárbara também participava intensamente dessa promoção dessas oficinas que nós fazíamos no lugar, com os estudantes, e depois cada grupo se produzia um pequeno filme como treinamento, e treinavam também edição e tudo isso. E, no meio de tudo isso, também tinham filmes dos alunos orientandos, alunos e alunas, e alunos orientandos. Então, um primeiro deles foi Curandeira e a Vovozinha, do mestrado da Mariana, que está lá. O do Pedro, que foi do doutorado, Salve Jongo. E depois a Mariana, no doutorado, fez muitos minifilmes, que não dá nem para botar aqui, mas estão todos no site do INARRA. A Bárbara optou por fazer 2 trabalhos de mestrado e doutorado, cujas imagens não podem ser publicizadas. Então, ela ficou fora da fotografia aqui. Enquanto eu orientava trabalhava em tudo isso, eu fui produzir 2 filmes que eram muito caros para mim, né? E foram os filmes de mais longa duração. Eu levei quase 10 anos ou mais para fazer o Bebela e Revolução Gaúcha, de 1923, que é sobre a história da minha avó, que trabalhou na Cruz Vermelha com essa revolução. Meu avô era o farmacêutico, ela era isso, e ela vai contar essa história. É um filme cheio de problemas técnicos, é contra a luz, a minha avó fala baixo, ela não enxerga as coisas, mas essa história da participação das mulheres numa revolução gaúcha não existe oficialmente. A história oficial sempre conta a história dos homens, dos grandes heróis. Mas, se não fossem as mulheres, não só a minha avó, mas as mulheres de Bagé e de Pelotas e de outros lugares, essas revoluções gaúchas eles não tinham conseguido. Então, essa história, para mim, tem a ver com isso. E todos os meus alunos todos sempre souberam que eu não primo pela estética e por isso. É o contexto, é o argumento que mais me interessa. E o da Gisele Omindareuá, que a Bárbara falou no início, que eu encontrei quando a gente fez esse lançamento do Pierre Verger, eu fiquei muito espantada, porque ela foi... Você lembra, Bárbara? Ela foi vestida com um bubá africano e um turbante, né? Mas era uma mulher de olhos azuis e falando francês correntemente. E eu olhei e falei, eu não estou entendendo essa mãe de santo. Entendeu? Eu não era do campo da religião, e foi aí que eu a conheci. O Marc Piot estava também, e o Marc Piot se interessou em conhecer melhor essa francesa que tinha virado mãe de santo. E, a partir daí, eu comecei a pensar no filme. O Marc não se interessou pelo filme, por isso que ele não participou, e eu fui parar no Benin. Então, mas foi muito difícil. O que mais demorou na produção desses filmes, que era como eu não desvendar os segredos familiares contados pela minha avó no filme dela e não resistir aos apelos de Iemanjá, porque eu fiquei 1 ano filmando no terreiro da Omindareuá, entre aulas e mais. E essa experiência fabulosa, aqui é Iemanjá, aqui, né, Silvia, que você falou? Aqui são os escritos da minha avó, ela tinha um diário, né? E esse aqui é a foto de casamento mais esdrúxula que eu já vi, que é a da minha avó com meu avô, que casou no mesmo dia que a irmã dela e o marido, mas, como eles não eram católicos, o meu bisavô tinha brigado com o padre da cidade de Cruz Alta, proibiu todo mundo de seguir a religião católica. Eles casaram na maçonaria. E uma amiga disse que 2 irmãs não podiam casar no mesmo dia, porque uma ia tirar a felicidade da outra. Então, a minha avó casou antes da meia-noite e a minha tia-avó casou depois da meia-noite. E aqui são essas fotos, que a distância ficam ruins, mas que foi o campo mais, entre aspas, parênteses e tudo mais, exótico que eu fiz. Foi ir para o Benin, porque a Gisele sempre falava que ela ia para lá seguindo os caminhos do Pierre Verger, e eu fui seguindo os caminhos dela, e por trás... Quer dizer, eu era uma baita de uma dobra, né, ali, né? Então, e foi um campo extremamente impactante para mim, muito.
E esse foi o filme que a gente fez a partir de uma oficina na Ilha Grande, e que lembra que no início eu falei do seminário Imagens da América Latina, que o Etienne participou, e lá ele começou a contar um pouco da vida dele. Imediatamente eles pegaram a câmera e a gente começou a filmar, e foi extremamente simpático a gente estar com eles, fazer essa filmagem e depois continuar, né? Iniciamos as filmagens ali. Aqui tem a Fabiana Bruno, que, nesse seminário, a Fabiana Bruno era orientanda do Etienne, eram os meus orientandos, e a Gleice aqui, o Michel, que vai aparecer qualquer hora, que também fez, nessa época ele era iniciação científica, e essa era uma orientanda da Miriam Sepúlveda, e que, infelizmente, também a Thaís Duarte não está mais com a gente. Depois, nós voltamos à Ilha Grande para fazer esse filme Ilha Grande em Outros Tempos, e essa que está com a câmera é a Fabiane Gama, que era minha aluna de mestrado, e a Silvia Guião, que a Silvia Guião não seguiu os caminhos da antropologia visual, fez uma outra opção. Esse foi um outro filme que nós fizemos juntos. O que eu queria falar é que, a partir do filme do Pierre Verger, do Etienne Saman, foi a minha primeira experiência em trabalhar com equipe. Eu sempre trabalhei solo. O filme da Gisele, eu comecei com o Guapi, que é o nosso cinegrafista, mas ele não terminou as filmagens. A partir dessa experiência com o filme do Etienne, com a equipe, com os alunos, eu fiquei encantada com isso. E aí, todos os meus filmes seguintes, eu tinha uma equipe de alunos que me acompanhavam. E aqui, nesse filme do Roberto da Mata, tem também aquela mãozinha ali, é a da Bárbara, que foi quem filmou no lançamento dos livros, a Mariana e a Gleice, que está em Portugal. E o último filme que eu fiz foi numa pesquisa sobre violência contra velhos, e foi esse filme no Abrigo Cristo Redentor, que a gente ficou em pesquisa durante muito tempo, e aí a equipe era praticamente de estudantes da graduação. E a Bárbara estava fazendo pós-doc, não, era o pós-doc, né? E a Bárbara, então, fez toda a parte fotográfica. E a capa do filme é uma foto da Bárbara. Aqui, nós tivemos muitas greves ao longo do tempo. Então, a gente não parava na pós. Não podia entrar nas salas de aula, mas a gente fazia no quiosque ali embaixo. Isso aqui foi uma longa conversa com os vigilantes, que não queriam de jeito nenhum deixar a gente entrar nem para pegar os equipamentos. Então, dávamos aula em qualquer lugar que tivesse espaço e que tivesse uma tomada. E sempre, todos os anos, tinha um jantar dos orientandos. Esse foi um dos primeiros jantares. A gente era na cozinha. Eles iam cortar cebola, tomate e tudo mais, e eu fazia comida. E aqui foram os posteriores. Aqui, eles já tiveram a gratificação de não entrar na cozinha. Eu fiz tudo sozinha, eles só chegaram para comer. Bom, isso aqui eu nem preciso mais vou apresentar, porque a Silvia e a Chica e a Elizabeth já apresentaram nos nossos principais fóruns. Esse foi o nosso primeiro seminário de ciências sociais daquela linha de pesquisa, da nossa linha de pesquisa. Esse seminário foi feito num grande auditório da UERJ, 250 lugares, 3 dias, lotadíssimo, porque foi o ano em que o Eduardo Coutinho estava lançando Edifício Master. Então, ele foi convidado e veio. Estava ele, a Consuelo Lins, que discutiu o filme dele. Mas também era o ano que, 2 meses depois do nosso seminário, o Meirelles e a Kátia Lund iam lançar Cidade de Deus. Então, nós os convidamos. Ele não pôde vir, mas veio a Kátia Lund. E veio o Paulo Lins, que foi quem escreveu o livro. Foram 3 dias intensos, com lotadíssimo seminário. E
durante um período de greve da UERJ. Se não fosse a equipe fantástica dos meus alunos, esse seminário não teria acontecido. Porque todos juntos, a gente organizou, está lembrada, Bárbara? Organizou, estavam todos eles ali. E as fotografias eu tenho. Só achei essa da Sílvia, que foi quem veio para a nossa mesa de antropologia visual. Ainda vou achar mais. Olha aí a foto repetida. Eu queria mostrar que a gente se encontrava nos ciclos um ciclo internacional de diálogos da antropologia. Então, a Chica já mostrou essa foto, ela só esqueceu de mostrar que, na segundo encontro de Fortaleza, a Elizabeth estava presente, tirando fotos e tal, mais fotos. Esse foi o de Goiânia, é a mesma fotografia, eu acho que foi o Gabriel que mandou para todo mundo, né? Bom, depois eu queria dizer que a Sílvia, em 2007, foi convidada, ela e a Catarina Alves Costa foram convidadas para o júri desse festival de Manchester, da RAI. E aí, ela levou, a trupe dela toda foi Rose Satir, Edgar, também estava escondida lá atrás a Andréia, e eu estava, na época, em Paris, num pós-doc, saí correndo, peguei o trem e fui lá encontrar com eles. E esse foi o nosso primeiro o nosso primeiro seminário já com o nome do INARRA. Né? Tenho fotos do seminário e o festejo posterior, que foi lá no restaurante Capela, que foram feitas pela Bárbara e pelos demais. Aqui também a Fabiane, que era minha orientanda de mestrado, a Sílvia e tudo mais. Eu queria só mostrar essas coisas, e aqui temos a famosa fotografia de Göttingen, quando lá nos encontramos, né? E nós corujando os nossos pais fundadores. Essa é Judith McDougall, mulher do David McDougall, e eu não vou dizer todos, porque eu tenho um tempo corrido, mas essa aqui é Colette Piot, que foi a primeira mulher do Marc Piot. E quem organizou a Beat está aqui. Tem aqui o Crawford, e esse é o Ian Dunn, não, esse é o Colin Young, isso mesmo. E o Ian Dunlop, acho que está aqui atrás. Bom, e os outros mais? Aqui estão eles, os nossos pais fundadores. O Rush escreveu um artigo que a Patrícia publicou no catálogo da mostra, que chama Os Pais Fundadores, que ele diz que é o Flyert. E quem mais, gente? A memória está ruim, é por isso que tem que aposentar mesmo. Hã? E o Vertov, isso mesmo. Pois esses foram os nossos pais fundadores, os nossos ancestrais. E depois desse grande evento, eles organizaram um jantar fabuloso, e nós fomos. Eu não tirei foto da Sílvia, porque eu estava tão encantada de estar sentada. Essas fotos são minhas. Essa foto aqui é sua. Não, essa aqui é minha, essa aqui é minha, essas aqui são minhas. Esse aqui é o Paul Hawkins e esse é o Leacock. E, nesse grande evento, teve uma grande disputa, lembra disso? Com a Émile de Brigard e o Paul Hopkins. E ela jogou um copo d'água na cara dele, lembra? Respingou até em mim. Você não lembra disso? Abriu a camisa dele E jogou dentro. um copo de vinho. De vinho. É pior, mas respingou. Eu sei que eu saí com a calça no chão. Era, para vocês verem que os bastidores são tensos, muito tensos. Tanto que a gente aqui está brigando quem é a autoria da foto, entendeu? E agora, vamos passar lá, que está acabando, gente. Esse foi o nosso seminário internacional, em 2001. Foi um seminário muito bacana que a gente fez no outro teatro, e do qual estavam não só as minhas parceiras de sempre, né, mas também Catarina Alves Costa, Lourdes Roca, do México. A Lourdes Roca, o Bill Nichols, obrigada. Lourdes Roca. E essa aqui, Irene Jonas. Irene Jonas.
Ela trabalha com álbuns de família. Eu a conheci através de um artigo, mandei um convite, 2 artigos, um livro, e ela veio, eu sempre usei muito o trabalho dela. A Mariana instruindo aqui, e também foi um seminário que, se não tivesse a equipe dos alunos, uma equipe consistente e responsável, a gente não tinha conseguido fazer. E eu agradeço sempre a eles. Bom, terminando, como tudo sempre termina em festa, daqui, nós fomos para a minha casa. E tiramos, só temos uma foto. Já no final da festa, nos lembramos. Eu não sei quem tirou a foto, mas já tinha bebido muito, porque está tudo fora de foco. É uma foto do grupo da antropologia visual e totalmente fora de foco. Dá para a gente perceber algumas pessoas assim, mas foi uma festa muito legal e um congraçamento muito bacana. E é isso que a gente faz. A gente trabalha muito, como todo mundo já falou, a gente se esforça, é intenso, é tenso, mas também é cheio de alegrias e satisfações. Muito obrigada a todos. Dá para tirar foto? Dá. Alguém que tire foto que ainda não... Gabriela. Tem que acender a luz aqui, ó. Vem, Silvia. Vou tirar uma foto, todo mundo vem. Agora não vai esquecer, não. Povo, vamos tirar uma foto. Você vai pegar o Então, primeira mesa, Não é mesmo, é roda. Vou contar um pouquinho também do nosso experiência. Tem que fazer uma curva. É isso? Fazer uma curva. Só não pode fazer uma dobra. Já é uma... É melhor descer por causa do projetor que está Muito obrigada, direção de cena. Olha a responsabilidade, hein? Ai, meu Deus. A gente vai mandar para o Gui. Manda, a gente já bota lá na estilografia de novo.